Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Estamos ainda aqui com o Gustavo. A gente já teve duas conversas muito bacanas, uma mais sobre a definição de depressão de difícil tratamento, a outra mais sobre outros elementos fundamentais do tratamento desses pacientes, comorbidades, a relação médico-paciente em grande medida. E agora a gente quer falar um pouco sobre tratamento. O que mudou nos últimos anos, o que deve mudar nos próximos anos. Nós somos todos contemporâneos aqui e a gente lembra como é que as coisas eram em 2010 em comparação aqui com 2025. Muita coisa mudou na psiquiatria em 15 anos, mas a gente também espera por mudança nos próximos 10 anos. Então, como sempre, estou aqui, eu, Marcos e o Marcelo, hoje para conversar com o Gustavo Medeiros, que é psiquiatra e docente da Universidade de Maryland, onde ele atua na clínica e em pesquisa na depressão de difícil tratamento. Gustavo, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o que mudou nos últimos 10, 15 anos no tratamento da depressão e principalmente no tratamento da depressão de difícil tratamento. É um campo que tem evoluído bastante. Então, eu queria tentar dividir em diferentes tipos de tratamento. Vamos começar então com a questão de tratamentos orais, tratamentos antidepressivos orais. Então, a gente está tentando expandir dos antidepressivos monoaminérgicos, que agem em sertralina, norepinefrina e dopamina, e começar a tentar modular outras vias que estão relacionadas com depressão, mas a gente ainda não tem medicações muito no mercado. Então, ou não tinha no mercado, agora tem, e tem uma previsão de ter mais opções. Então, tratamentos glutamatérgicos. Então, a gente vai falar também de ketamina e esketamina, mas tem alguns trials de esketamina e ketamina oral com alguns bons resultados. Então, ao invés da pessoa ir 2 vezes na clínica, a pessoa tomaria isso todos os dias. O que é bom, porque muitas vezes a pessoa faz aquela fase mais intensa de tratamento com ketamina ou esketamina, e depois ela não faz uma fase de manutenção ou fica mais difícil, tem que voltar para o trabalho, não consegue livrar um certo dia para fazer tratamento e de repente fazer um tratamento oral depois com essa medicação pode ser bem interessante, porque a gente tinha isso 5 anos atrás. A gente fazia ketamina e depois ele voltava a tomar fluoxetina, que não tem um mecanismo completamente diferente. Tem uma medicação recente que chama Auvelity, que é dextromethorphan com bupropiona. Então, a indústria farmacêutica está vendendo isso como algo com uns efeitos glutamatérgicos similares à da ketamina. Mas está sendo bastante criticado, principalmente porque parece que essa medicação ela tem uma afinidade maior por serotonina do que dopamina. Então, ao invés de ser uma ketamina, é uma ketaminazinha. Então, tem alguns estudos que eles estão vendo se você prescrever isso depois do tratamento, melhora. Mas com esses estudos com a esketamina ou ketamina oral, facilita. Eu acredito que seja melhor do que a gente usar o dextromethorphan. Então, a gente tem as medicações glutamatérgicas, a gente tem as medicações GABAérgicas também. Inicialmente, elas foram prescritas para depressão pós-parto, brexanolona e zuranolona. Então, basicamente, elas modulam o GABA. Elas têm alguns estudos, principalmente com a zuranolona, que ela é tomada oral, não precisa ser intravenoso, em depressão, que são promissores. Então, vamos dizer que o que a gente está tendo é uma ampliação das diferentes circuitos, ou dos diferentes neurotransmissores que a gente pode modular. E também tem alguns outros que também estão bem iniciantes, como substância P, como alguns outros que talvez a gente está falando um pouco mais daqui a 10 anos, 15 anos. Mas esses são o que
a tendência que está acontecendo no momento, o que surgiu e o que vai surgir nos próximos anos. Então, depois eu queria passar para a gente falar sobre aquelas intervenções de início mais rápido. Então, a gente tem a estimulação transcraniana, a gente tem a ketamina, a esquetamina, e a gente tem o ECT. Então, a ideia da estimulação transcraniana, esses 3 tratamentos, vamos dizer que a estimulação transcraniana, ela tem uma efetividade aí de 30 a 50% em depressão de difícil tratamento, e ela tem uns efeitos colaterais basicamente quase zero. A maioria não consegue fazer o tratamento, porque são 36 tratamentos, nos quais você precisa ir 6 semanas, todos os dias, para ter o tratamento, e depois 2 semanas, 3 dias. Então, são 36 tratamentos por 8 semanas. Então, a ideia é, quando você pensa em estimulação transcraniana, é melhorar, fazer mudanças para melhorar a efetividade, que é baixa, 30% a 50%, e melhorar também o calendário de tratamento. Então, a gente tem, por exemplo, teve recentemente, alguns anos atrás, ao invés dos tratamentos de estimulação transcraniana mais rápido, então eles são mais curtos, ao invés de demorarem 40 a 50 minutos, eles demoram 20 minutos, que é o Theta Burst. E eles estão fazendo agora o SAINT Protocol, que acabou de ser liberado pela FDA, que eles fazem 1 semana de estimulação intensa, de 11 horas de estimulação por dia. Então, ao invés de você ter que ir 8 semanas para o tratamento, vamos dizer que você vai ou para uma enfermaria, ou você tira 1 semana de férias e você vai fazer 11 horas. Você começa às 7 da manhã, acaba às 8 da noite, e você vai ter 10 minutos de estimulação de Theta Burst, depois um descanso. Então, isso guiado por neuroimagem. Porque o que a gente faz com a estimulação transcraniana é que a gente estimula todo mundo como tivesse a mesma depressão, que é no lado esquerdo da parte de frente do nosso cérebro. E, na verdade, tem gente que isso é absolutamente normal. Você tem gente com depressão que não tem problema nenhum nisso, mas tem problema no sistema límbico. Então, ou tem problema mais do lado direito. A ideia que eles têm é que você estimula lá e isso ele vai estimular circuitos um pouco mais profundos. Então, a TMS, a estimulação transcraniana, estamos tentando reduzir esse tratamento que é longo e ser mais efetivo, focando no problema específico daquela pessoa. Então, você faz uma neuroimagem antes. Eu até fui um voluntário de uma pesquisa, fiz a neuroimagem e eles mostram exatamente no cérebro onde, se eu tiver depressão, eles deveriam estimular. Então, isso, lógico que é difícil para, por exemplo, países de terceiro mundo ou países mais pobres. Então, acho que a gente tem que ver quais que são sintomas clínicos fáceis de ser avaliados, que correlacionam com alguns tipos de neuroimagem. Isso é muito difícil de fazer, porque sintomas clínicos não necessariamente são objetivos. Eles medem o quanto aquilo incomoda você. Às vezes você tem uma pessoa com muito problema cognitivo, que marca que tem pouco problema cognitivo, e às vezes você tem um médico que é extremamente inteligente, que necessita um nível cognitivo alto, e marca como uma dificuldade imensa. Então, isso que a gente está fazendo com a estimulação transcraniana. Com a ketamina e a esquetamina. Quando você dá essas medicações, em geral, a ketamina ela é endovenosa e a esquetamina ela é intranasal. Você pode dar de diferentes formas, mas essa é o que é mais comum na clínica. Você tem, principalmente durante a primeira hora, alguns sintomas como dissociação, sedação, tontura, náusea.
A prevalência, o quanto isso acontece, é em torno de 10 a 40%. Mas tem muita gente que não quer fazer porque não tolera essa dissociação. Então, eles estão trabalhando com os metabólitos. Então, você tem a ketamina ela é rapidamente quebrada no fígado. Então, você tem S-ketamina, arketamina, e isso é dividido num monte de diferentes metabólitos. Por exemplo, aqui na Universidade de Maryland, a gente tem uma hidroxinorketamina, que é uma medicação que a gente está fazendo um trial agora, que a gente acredita que ela vai ter efeitos terapêuticos, mas com menos efeitos colaterais, principalmente com menor capacidade de abuso. Então, a gente tem essa tendência da ketamina. Uma outra tendência, para casos bastante refratários, é você dar ketamina antes de alguma neuromodulação. Porque a ketamina ela facilita a neuroplasticidade. É o que a gente chama de metaplasticidade. Então, você dá um prime para aquela célula ficar mais vulnerável a estímulos e ela criar conexões de uma maneira mais simples. Então, vamos dizer, se com tratamento, a gente acabou de falar de estimulação magnética transcraniana, se você dá ketamina antes, tem uma capacidade disso ser muito mais efetivo. E você aumentar a eficiência, você melhorar também o calendário. E no ECT, a gente tem 2 linhas de pesquisa. ECT é uma das opções, tem muito estigma relacionado a isso. A gente tem um tratamento que ele tem uma eficácia alta, mas tem alguns efeitos colaterais, que acontecem aí por volta de 40% dos pacientes, que podem incomodar principalmente algumas dificuldades cognitivas. Então, um é como minimizar essas dificuldades cognitivas com medicação ou com utilização de campo magnético para induzir a convulsão, ao invés de você utilizar a eletricidade. A eletricidade ela é muito mais danosa para o neurônio do que um campo magnético. Então, essas são algumas tendências que a gente está vendo. E uma tendência grande é o uso de inteligência artificial. Então, como a gente consegue predizer aquela pessoa vai responder algo oral, uma estimulação transcraniana, ketamina ou ECT. Então, o que está se fazendo, a gente também na nossa pesquisa faz, é tentar pegar amostras grandes, ver o que diferencia um do outro, mas o problema são que os preditores em psiquiatria têm efeitos, tamanho de efeito pequeno. Então, você precisa combinar. Vou dar um exemplo. História familiar de problemas como álcool aumenta a chance de você responder a ketamina, mas aumenta minimamente. O odds ratio não é tão alto assim. Sintomas psicóticos respondem mais a ECT, mas é algo também que não é tão grande. Agora, imagina se você tem um modelo que ele coloca lá. História familiar de problemas como álcool, sintomas psicóticos, idade, por exemplo, algum biomarcador. Eu acredito bastante em EEG focado. Você vê algumas áreas específicas, vê se elas estão respondendo a tratamento ou não. Você tem como se fosse um resultado ali, você tem 70% a 80% de chance de responder a ECT, você tem 50% a 60% de chance de responder a ketamina, você tem, se você tentar essas combinações aqui de medicação, você tem 5 a 20% de chance de resposta. Isso para ajudar você a guiar. Isso seria a eficácia. O ideal seria um preditor que juntasse eficácia com efeitos colaterais, né? Mas tudo isso a gente está falando que quanto mais variáveis você coloca num preditor, isso é como se fosse o ápice da medicina de precisão. Você precisa de amostras grandes. Então, o que a gente está tentando fazer é, você junta, faz consórcios e para tentar amostras, eu tenho uma amostra aqui em Maryland, pego uma amostra da Johns Hopkins, uma da Mayo Clinic, uma de Stanford, cada um tem 100 pacientes, quando você vê, você tem 3.000, 4.000, 5.000 pacientes.
A segunda é você utilizar do próprio sistema eletrônico as informações. Só que você precisa de informações enriquecidas. Se você for utilizar só o que você coloca na sua nota, ou que você coloca para cobrar, isso talvez não seja suficiente. Então, você coloca algumas escalas quando o paciente vem para enriquecer o sistema eletrônico. E isso permite análise de 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Então, resumindo o que a gente está falando. Oral, expandir o espectro de medicações. Estimulação transcraniana, aumentar a efetividade, melhorar o calendário. Em ketamina e esketamina, diminuir os efeitos colaterais, principalmente com metabólitos. Em ECT, tentar diminuir exatamente o contrário da TMS. Tem uma alta efetividade, mas tem um pouco mais efeito colateral também. E, além disso, trabalhar como a predição de resposta baseado em inteligência artificial, que você precisa de grandes amostras para isso. Ou seja, tem uma jornada muito interessante pela frente, né? Que é escolher qual tratamento para qual pessoa. Uma coisa interessante dos estudos é que a inteligência artificial muda tudo, porque é algo que consegue analisar uma quantidade muito grande de dados. Né? Quer dizer, a gente está fazendo perguntas muito complexas. A gente não está fazendo uma pergunta tipicamente simples de um ensaio clínico. Por exemplo, em comparação com o placebo, 50 a 100 miligramas de sertralina aumenta mais a chance do paciente remitir em 12 semanas? Essa é uma pergunta relativamente simples. Existem modelos, existe máquina, existe computador e existe modelo estatístico para responder essa pergunta há muitas décadas. O que não existe, não existia até recentemente, eram máquinas e modelos de computador, programação, software, para conseguir processar essa quantidade de informação a respeito dessa quantidade de gente e gerar uma resposta que fala, olha, essa é uma informação adicional do que eu tinha, então não é você falar, o paciente com TEPT tem uma chance menor de responder ao remédio. Bom, a gente já sabe que comorbidades confere risco de se tratar de uma depressão de difícil tratamento, mas olha, você clínico, eu estou te dando uma informação adicional para você tomar essa decisão. Olha, ao invés de você tentar uma potencialização, sei lá, com um antipsicótico, faça a ketamina. Para que lado que eu tô lá com o meu carrinho, eu tenho, não é um trevo, são 5 opções, qual delas brilha mais para mim? Ah, eu vou por aqui, né? Me ajude a ajudar meu paciente. Isso é feito a partir de modelo neurobiológico, a partir de dados clínicos consolidados, organizados, né? Então, assim, será uma mudança drástica na psiquiatria, né? E essa questão que você falou muito interessante, tamanho de efeito pequeno, né? O aumento de chance de responder a ECT quando o paciente tem uma depressão com especificador psicótico. Olha, a gente, na cabeça do psiquiatra, né? A literatura, isso é uma coisa que a gente aprende desde o R1, né? Por outro lado, a diferença é pequena, né? E a gente poder. E a mesma coisa que a gente encontra nos marcadores biológicos, de neuroimagem estrutural, neuroimagem funcional. As diferenças entre os grupos são pequenas. Então você realmente vai precisar de um modelo de computação que consiga lidar com essas pequenas diferenças e fornecer para o clínico uma resposta, uma informação que gere algo actionable, né? De uma ação clínica. Mude isso, mude aquilo. Que, infelizmente, os estudos de neuroimagem, os estudos de genética, os estudos de neurobiologia não ofereceram pra gente, né? Mas eu acho que a gente tem razões para, por fim, estarmos otimistas, né? Eu acredito a questão de você pegar resposta a tratamento é um pouco mais fácil de você prever do que tentar subtipos de depressão. Se a sua pergunta é responde a esse tratamento sim ou não, eu acho que ela é mais fácil de responder. Muitas vezes esse antes e depois do tratamento, o próprio indivíduo ele é o controle dele mesmo, então a variabilidade é menor. Então tem algumas coisas estatísticas que eu acredito que daqui a uns 10 anos, 15 anos, talvez a gente vai entrar num sistema, entrar no software, espero que seja de acesso aberto,
que você possa, que nem um Framingham da vida. Pois é, o Framingham é uma escala, é um grande estudo que hierarquizou o risco cardiovascular e os clínicos, os cardiologistas têm acesso a ele, coloca os dados do paciente e se estima o risco cardiovascular do paciente em um determinado período. A gente não tem isso para psiquiatria, né? E outra coisa, eu acredito mais nessa pegada de tratamento também, por causa das nossas entidades nosológicas ainda são muito ruins. Quer dizer, aquela coisa, a gente tem lá um especificador de depressão, psicose, melancólica, atípica, puerperal, mista, ansiosa, beleza. Mas talvez a gente tenha, ao mesmo tempo que você possa pegar as depressões e classificar em 5 grupos, a gente poderia classificar em 50, em 100. Por que que é por um lado ou por outro? Por que que não a depressão com TEPT? Por que não a depressão com abuso de álcool? Por que não a depressão com traços de personalidade borderline, com traços de personalidade evitativo? A gente poderia, a rigor, classificar a depressão de tantas formas diferentes e a gente fica acreditando que as categorias que o DSM estabeleceu, elas vão ser categorias úteis. Como você falou, até agora não se provou isso, uma grande utilidade para elas, e provavelmente o caminho vai ser outro, né? Vai ser um caminho que a gente não parta da premissa de ensinar para o modelo estatístico. Qual modelo estatístico? As depressões se dividem dessa maneira, tá? São modelos que talvez se beneficiem mais de, ó, essas são todas as informações, me ajuda com isso aqui, né? Não necessariamente acredite naquilo que eu sei até agora é o melhor para você concluir alguma coisa e me ajudar, né? Com certeza. Você joga o dado e você fala, baseado nisso, o que é que você vê? Lógico que você tem qual modelo você vai querer, mas você não tem um pré-modelo nosológico claro. Você tem um modelo estatístico que você vai utilizar. Mas basicamente eu jogo o dado e vejo o que o dado está me mostrando. Pedro Branhas e Crossi, gente, que prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre psiquiatria. Adorei participar desses 3 episódios. Vocês estão de parabéns pela iniciativa desse podcast. A gente está à disposição quando vocês quiserem e estamos aqui torcendo bastante para o projeto e parabéns. Muito obrigado e certamente teremos outros contatos, até porque você está aí na ponta da lança do desenvolvimento dessas estratégias e a gente torce para que você tenha aí sucesso, para nos ajudar a ajudar os nossos pacientes. Te agradeço seu tempo, acho que foram episódios sensacionais, certamente as pessoas vão gostar e muitíssimo obrigado pela dedicação aí, Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. Foi muito legal. Bom, para a gente foi maravilhoso, acredito que para os nossos ouvintes também, né? E vai ajudar bastante as pessoas a saberem mais sobre o tema e terem informações, inclusive para se apropriar mais do seu tratamento, para pensar de forma reflexiva sobre ele. Foi muito bacana, obrigado mesmo. Obrigado, Gustavo. Acho que foi um privilégio ter você aqui. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes também aprenderam. Eu tive uma visão muito mais aprofundada agora, né, de depressão resistente ao tratamento, enfim, seja lá qual o nome que a gente for dar. E, poxa, parabéns pelo trabalho, viu? Acho que as explicações ficaram muito claras e tenho certeza que vai ajudar todo mundo que escutar aí o podcast. Pessoal, esse aqui é o terceiro dos 3 episódios que a gente gravou com o nosso primeiro convidado aqui do podcast. Haverá outros convidados. Já deu para ver que valeu a pena, já deu para ver que trazer convidado é uma coisa legal. A gente sempre agradece a audiência e conta com sugestões, comentários, críticas, elogios de vocês, para que a gente possa continuar trazendo informação de qualidade a respeito de saúde mental. A gente agradece a audiência e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Um grande abraço, pessoal.